Então, vamos começar fazendo a nossa oração, tá bom? Então, vamos relaxar, pensar agora em Jesus, agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estarmos juntos, podendo falar do seu Evangelho e que esse ensinamento entre nos nossos corações para que a gente consiga colocar em prática, né, para que a gente consiga verdadeiramente nos melhorar, ajudar o nosso próximo, né? Muito obrigada, Mestre, pela oportunidade de estar aqui falando hoje para os nossos amigos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje é a oportunidade do sofrimento, né? E para que a gente consiga, para a gente fazer uma introdução, né, eu vou ler um versículo da carta de Paulo para Timóteo, da segunda carta, né, o versículo 7 do capítulo 1, que Paulo diz assim: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Então, quando a gente ouve essas palavras, né, não são palavras que estão vindo de uma pessoa que não sabe o que é sofrimento, né, de uma pessoa que não sabe o que é aflição, seja ela física ou ela moral, né? Paulo, desde que ele se converteu ao Cristo, né, ele sofreu todos os tipos, né, de abandono daqueles que ele considerava seus amigos, o abandono do seu pai, né? Paulo, quando ele ia pregar o evangelho, ou ele era apedrejado, ou ele era preso. Na maioria das vezes acontecia os dois, né? Então, Paulo, ele passou, né? Ele teve uma vida de muitas privações, de muita expiação, né? Inclusive, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele está preso em Roma, né? Ele escreve para Timóteo dizendo que ele se sente abandonado, né? Paulo está nesse momento sentindo solidão. Paulo, ele sente que a sua vida física está no fim, né? E mesmo assim, ele tem essas palavras de conforto, né? Essas palavras para que a gente tenha força, para que a gente tenha resiliência, né? Porque Paulo, ele aceitou fortemente, né, o evangelho no seu coração. E quando o evangelho, ele alcança um coração, né, as dores e as lutas, elas passam a ser vistas por uma outra forma, né? E a gente usa, né, a dor, o sofrimento, como um instrumento de transformação, né? E nós que acreditamos no Mestre, nós que acreditamos no Espiritismo como nosso Consolador prometido, né? Que vem para nos mostrar as verdades, que vem para simplificar o mundo para a gente, né? Mostrar para a gente que o sofrimento é uma grande oportunidade da gente se melhorar, da gente se conhecer, né? Nos mostrando que as aflições, elas fazem parte do mundo, né? Elas fazem parte do mundo em que nós estamos, porque nós não estamos em um mundo perfeito, nós ainda vivemos em um mundo de expiações e provas, nós não somos perfeitos, né? Por isso que estamos aqui. E o sofrimento, de forma nenhuma, ele é um castigo, né? Porque Deus, ele é soberanamente bom, então ele nos dá quantas oportunidades nós necessitarmos, né? Tá aí a prova das reencarnações, que nós reencarnamos tantas vezes, né? Deus nos dá oportunidades, né? Oportunidades da gente se melhorar, oportunidades da gente ficar bem com a nossa própria consciência, né? Mas a bondade de Deus, ela não exclui a sua justiça, né? Então Deus também é soberanamente justo. Então ele nos diz: filho, né, você pode plantar livremente, né? Você tem o seu livre-arbítrio, você pode fazer aquilo que você achar que te convém, mas você vai precisar colher isso que você está plantando, né? Então, de forma nenhuma, o sofrimento, ele é um castigo. Ele é uma grande oportunidade, né, de transformação, de resgate.
E quando a gente está falando de sofrimento, é muito importante que a gente se lembre que a prudência, né, ela nos evitaria grandes sofrimentos, né? No livro dos Espíritos, eles nos dizem que nós somos obreiros, né, da maior parte das nossas dificuldades é causado por nós mesmos. E se nós praticássemos a lei de Deus, nós conseguiríamos evitar, né, todo esse sofrimento, que são sofrimentos desnecessários, né, sofrimentos que a gente causa por conta da nossa rebeldia, né? E quando a gente decide seguir verdadeiramente a Cristo, né? E quem tem outra religião, mas a religião ela tem como significado nos religar a Deus. Então, quando você decide realmente seguir, né, uma religião, seguir o Cristo, seguir o bem, a gente consegue evitar muitos sofrimentos na nossa vida, né? E claro, seguindo também as leis dos homens, né? Porque nós vivemos aqui, então nós não podemos viver alheio a essas leis, né? Se nós seguíssemos, nós com certeza evitaríamos muito sofrimento desnecessário para nós e para o próximo, né? Ainda citando o livro dos Espíritos, no capítulo 2, tem uma mensagem que nos diz assim: filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio. Quer dizer, a gente se afasta de Deus, né? Porque a gente ainda tem aquela ideia imatura de que do nosso jeito é melhor, né? Que a gente sabe mais do que o nosso pai, né? Encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Então, Deus, ele espera por nós, né? A gente espera por Deus, mas ele também espera por nós. E ele está fazendo a parte dele como sempre fez, né? Mas nós precisamos também andar em direção ao Pai, né? Cumprindo a sua lei, que é a lei do bem, que é a lei da caridade, da fraternidade, né? Então, quando a dor, ela chega pra gente, né? Nós devemos confiar em Deus, pedir a Deus que nos ajude, né, que nos dê força, e claro que ele dá porque nós não estamos sozinhos, né? Mas a nossa parte, quando a dor nos chega, é pensar o que eu posso fazer para sair desse sofrimento melhor, mais forte, mais resignado, no bem, no amor, né? Porque o sofrimento não chegou para você à toa, né? É um sofrimento necessário para o seu aprendizado ou um sofrimento que você mesmo causou, né? E é muito importante a gente fazer essa avaliação, porque uma vez que a gente aprende a lição, a gente não vai precisar passar por isso novamente, né? A gente vai estar com um defeitinho a menos, né? E um defeito a menos, um vício a menos, é um passo adiante para a nossa felicidade. Então, é muito importante também, quando a gente está falando de sofrimento, que a gente entende que o sofrimento que a gente passa é necessário, é muito importante que a gente não permita que isso endureça o nosso coração, né? Porque a gente vê o nosso irmão ali sofrendo, passando por dificuldades, a gente pode falar, mas se ele tá passando por isso, é porque ele tem que passar por isso, né? Tem muita gente que fala, mas é o karma dele. A gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente sabe que fora da caridade não há salvação, né? Nós vivemos em sociedade justamente para que uns ajudem os outros, né? Para que a gente consiga ali ajudar o nosso irmão a carregar a cruz dele, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Nós precisamos, então, ajudar quanto nos for possível a todos, seja financeiramente, quem puder, né? Mas a maior caridade de todas é a caridade moral, quando a gente doa o nosso tempo para aquela pessoa, né? Quando a gente doa os nossos ouvidos, porque tem muitas pessoas que precisam falar, que precisam desabafar, né? E a gente, por nossa vez, podemos falar palavras confortadoras, palavras de alívio, orar por aquela pessoa, né? E isso pode parecer uma coisa muito simples, mas pode fazer a diferença naquela encarnação, né? Porque às vezes a pessoa está se sentindo tão sozinha, tão desamparada, tão sem esperança, e a gente, né, com simples palavras de conforto, um sorriso, a gente pode estar dando a esperança que aquela pessoa precisava, né? Então a gente não pode tirar a nossa responsabilidade, porque nós não vivemos sozinhos, nós não vivemos só pra gente.
né? Ainda citando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: agora estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade, né? Portanto, da mesma forma que a gente roga auxílio, né, nós também devemos auxiliar. Porque nós não estamos sozinhos nas nossas batalhas, né? A gente tem Deus, nosso Pai, que faz de tudo, né, para nos ajudar, para que a gente tenha força. Nós temos Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, né, que veio justamente para nos mostrar que nós somos capazes, né? E quantos espíritos, né, amigos que nos amam, que nos inspiram ao bem. Nós não estamos sozinhos, né? Inclusive no Livro dos Espíritos, na questão 963, Kardec pergunta, né, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? E a resposta é: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Quer dizer, nós estamos guardados ali nos mínimos detalhes, né? Não importa quanto nós nos achemos incapazes. Deus nos ama e nos protege. E nós precisamos, claro, fazer a nossa parte, né? Então, quando nós estamos falando de sofrimento, nós precisamos lembrar que a gente sempre sofreu, né? Agora, por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. Mas antes da pandemia nós já sofríamos, né? Depois da pandemia, provavelmente nós ainda vamos ter alguns motivos para sofrer, né? E nós vamos passar por isso como nós já passamos por diversas coisas, né? O importante é como a gente vai passar por isso. Resignado, né? Querendo aprender, querendo sair dessa situação melhor ou nos lamentando, né? Porque não basta só sofrer, basta saber sofrer, né? Tem que sofrer bem para que esse sofrimento gere transformação na gente, né? Então a gente vai passar por isso, como a gente passou por muitos outros sofrimentos, inclusive pela morte, né? Todos nós aqui já morremos, todos nós vamos morrer novamente, né? E nós continuamos vivos, né? Deus nos ama tanto que ele nos fez imortais. Nós temos um começo, mas nós jamais vamos ter um fim, né? Então é muito importante a gente falar isso, levar com naturalidade, porque nós somos espíritos, nós não somos a matéria, né? A matéria, ela vai perecer, mas nós viveremos para sempre, né? Às vezes a gente se lamenta, né? Porque temos muitos irmãos que estão desencarnando, né? Mas essas pessoas que estão morrendo, elas estão vivendo agora em outro lugar. Deus não desampara ninguém. Às vezes a gente pode pensar, ai, mas eu perdi a pessoa que eu amava. Não, você não perdeu, porque os laços que você criou de amor, de fraternidade com essa pessoa, vai muito além da carne. Essa ligação, ela vai durar para sempre. Deus não perde ninguém. Deus sabe o nosso nome, o nosso sobrenome, o nosso endereço, né? Então, as pessoas que morrem, elas estão agora vivas em outro lugar, sendo tão felizes quanto lhes é possível. Assim como nós aqui encarnados, estamos sendo tão felizes quanto nos é possível, né? As pessoas do plano espiritual, elas estudam, elas trabalham, elas convivem, né? Ou a gente acha que a família que a gente tem aqui, esse nosso limitado núcleo familiar é a nossa única família, né? Esse limitado número de amigos que eu tenho são os únicos amigos que eu tenho. Imagina, nós por sermos seres milenares, né? A gente tem tantos corações que nos amam e nós estamos reencontrando essas pessoas no plano espiritual, nós estamos convivendo com ela, né? A diferença é que sem a carne, sem a matéria. Mas nós somos verdadeiramente espíritos, então nós não devemos nos lamentar pelas pessoas que estão desencarnando, né? Elas estão vivas. Inclusive, né, falando ainda citando mais um pouco do Evangelho, claro, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos diz assim:
Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhes as consequências. É assim que, para apreciar o que realmente é feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo a sua curta visão, cessa com a vida e encontra a sua compensação na vida futura. Portanto, quando a dor vem, quando o sofrimento vem, nós não devemos nos lamentar, né? As pessoas que estão desencarnando, as pessoas que têm uma vida difícil, né? A gente não sabe o porquê isso está acontecendo com essas pessoas, né? Às vezes o que a gente acha que é uma tragédia, né? É justamente a glória para aquele espírito, é justamente o que vai fazer com que esse espírito saia, né, daquela situação que ele se encontra, sabe-se lá há quanto tempo, há quantos séculos, né? E aquilo que a gente acha que deveria acontecer, se acontecesse, seria a verdadeira tragédia na vida daquele espírito, né? Porque a gente tem a visão limitada da carne. A gente não sabe quem foi aquele espírito, o que ele viveu, o que ele realmente precisa. A gente não sabe, né? A gente não tem o amor, a gente não tem a bondade, a clemência que Deus tem. Né? Nós somos ainda muito limitados e a nossa visão é muito limitada, mas Deus é absoluto e nos ama muito. Então Ele está cuidando para que a gente siga no caminho do bem, para que a gente consiga chegar à sua presença o mais rápido possível. Então a gente não tem motivo para se lamentar, né? A gente mal sabe sobre nós mesmos, né? Sobre as nossas vidas passadas. Então esse tipo de coisa que acontece, não nos cabe ficar questionando, porque nós ainda não sabemos o motivo, né? O mundo, ele é muito maior do que cabe na nossa cabeça, né? E claro, né? Quando a gente começar a agir como verdadeiros cristãos, né? A gente vai evitar muito sofrimento pra gente, pro próximo, né? Porque ninguém nasce para ser assassino, ninguém nasce para ser assassinado, né? Isso são problemas desnecessários que a gente causa para nós mesmos, né? Porque quando a gente faz o mal, para o outro, a gente está prejudicando a nós mesmos, né? E o que causa isso são os nossos vícios, né? São as nossas más inclinações, né? E é isso que a gente precisa aprender com o Evangelho, né? Aprender a seguir realmente os passos de Jesus, tanto quanto nos for possível, né? Para que a gente pare de sofrer desnecessariamente. No capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, tem um trecho que diz assim: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus feitos. Então a gente sofre para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga entender que aquilo não é bom, que a gente não quer aquilo para a gente e nem para o próximo, né? A gente sofre para que a gente consiga, por mérito, sermos melhores, né? Jesus, ele é um ser perfeito e para ele não existe mais outra opção, né? Ele não sente mais desejo de fazer outra coisa que não seja o bem, porque Jesus conseguiu vencer o mundo, né? E assim nós devemos fazer também. A gente passa por essas experiências para que a gente possa, por experiência, por mérito, saber o que é o bem e só fazer o bem, né? Existe até uma brincadeira, né, que diz: o espírita, ele gosta de sofrer. Mas não é que o espírita, ele gosta de sofrer. O espírita, ele sofre bem. Ou pelo menos ele deveria sofrer bem. Por quê? Ele entende que o sofrimento é uma grande oportunidade, a dor é uma grande mestra, né? O espírita, ele entende que a gente está colhendo aquilo que a gente plantou, as consequências daquilo que a gente fez, né?
O espírito, ele entende que ele não é vítima e Deus não é o algoz, né? André Luiz diz no livro Sinal Verde: se a gente aproveitar o tempo para nos melhorar, o tempo vai nos aproveitar, né, para realizar maravilhas com a gente. Então, nós temos toda essa oportunidade, né? Nós temos o Evangelho, nós temos Jesus como modelo e como guia. Então, quando a gente for tomar uma atitude, se a gente puder pensar, mas será que Jesus faria isso? Será que Jesus andaria por esse caminho? Claro, nós não somos perfeitos como Jesus, mas nós temos ele como modelo, como guia de perfeição. Então, é ele que nós devemos seguir, tanto quanto nos for possível, né? E aí, para encerrar, eu vou ler rapidamente aqui um comentário de Emmanuel, que ele está comentando o capítulo 4, versículo 20, da carta que Paulo escreveu para os filipenses. O versículo que ele comenta é assim: ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. E aí, o comentário de Emmanuel se chama Glorifiquemos, que é assim: quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendito seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa e o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Então, nós estamos sofrendo para que a gente consiga um dia, assim como Jesus, ser um com Deus, né? O Haroldo Dutra, ele faz uma brincadeira, ele diz assim: não existe espírito puro feito de cristal, porque o cristal, ele é muito frágil, ele cai, ele quebra. Espírito puro é feito de adamantium, que é aquelas garras do Wolverine, que são indestrutíveis, né? Passa por diversas lutas, por diversos sofrimentos, por diversas dificuldades, mas permanece ali intacto, em pé, né? Então, o espírito puro, ele é aquele que conseguiu passar por todos os problemas, mas mesmo assim seguir firme no bem, né? Seguir no evangelho. Então, a dor, ela é mestra, né? E Deus nos deixará sofrer como cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará cura. Esse trechinho está no evangelho também. Então, a gente, né, que tem um filho, ou quando a gente é responsável por alguém, se essa pessoa está doente, a gente vai levá-la até o médico, né? E aí, se o médico diz que vai ter que tomar uma injeção, a gente vai deixar que o médico dê uma injeção, mesmo que depois o nosso filho pare de falar com a gente, o nosso filho ache que nós somos ruins, né? Mas a gente está fazendo isso pelo seu bem, para que ele tenha cura, né? Para que ele se cure. Então, a mesma coisa Jesus, Deus faz com a gente, né? Ele nos permite passar por algumas dores, porque ele sabe que esse é o melhor pra gente. Nós ainda temos uma visão muito limitada, uma visão muito carnal, né? Que ainda quer o prazer, né? Ainda quer a realização de desejos. A gente ainda não pensa nas nossas reais necessidades, que são espirituais. A gente ainda pensa muito nos nossos desejos, né? E só para encerrar, citando mais uma vez Paulo, né, o apóstolo das nações, ele diz que Jesus ele veio para nos salvar dos pecados, né, para salvar os pecadores, mas não salvar no sentido de nos dar a santidade que a gente não merece, né? É salvar no sentido de nos mostrar o caminho, de nos iluminar, né, de nos levantar quando a gente cai no erro, quando a gente cai na ilusão,
Jesus, ele veio para nós, né? Então, vamos seguir o seu exemplo tanto quanto nós pudermos, estudar o Evangelho do Cristo, né? Nós que temos aí a chave que é Kardec, a porta que é Jesus, para que a gente consiga entender mais, né, as lições profundas de Jesus, porque a partir do momento que nós temos esse conhecimento, nós precisamos usar, né? Nós precisamos fazer com que a nossa luz brilhe, né? Porque Jesus diz: se a gente não usar esse conhecimento, né, essa luz, ela vai virar treva. Então vamos nos iluminar, vamos iluminar aos outros, né, aos nossos irmãos, quem a gente puder, para que a gente sofra bem, para que a gente consiga chegar à presença de Deus o mais rápido possível, porque Ele com certeza nos espera. E Ele está fazendo a sua parte desde sempre, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Bom, meus irmãos, muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender aí, fiquei um pouco nervosa. E vamos para a nossa oração final. Mestre Jesus, agradeço imensamente a oportunidade. Gostaria de pedir, Senhor, por cada um dos nossos irmãos, pela família de cada um, para que a gente consiga passar pelas dificuldades com fé, sabendo que não estamos sozinhos. Na confiança, Senhor, que você está com a gente, está segurando a nossa mão. E a gente vai conseguir vencer o mundo estando nele. Abençoe a cada um de nós, nos dando força, coragem e equilíbrio, não tirando os problemas da nossa vida, mas nos dando sabedoria para que a gente saiba lidar com esse problema. Muita paz, muita luz para todos nós, meus irmãos. Uma boa noite. Sábado teremos mais uma live. Muito obrigada, boa noite.